Fala pessoal, beleza? Meu nome é Patrick e nesse vídeo eu falo sobre o concurso da GCM Ribeirão Preto, realizado agora no último dia 16 de abril pelo Instituto Access. Bem, falar da prova, aqui a prova. Esperei, né, para poder trazer o caderno e conferir depois. A minha foi o tipo 3, prova rosa. Chegando lá, achei bem boa a organização da banca. O pessoal lá tudo orientou a gente lá direitinho, questão dos corredores lá onde eu fui fazer, estavam organizando, deixaram a gente entrar, ficar esperando, aguardando até o horário. Muita gente tava lá papirando, né? Levou seu resumo para fazer. Eu fiquei lá de boa, nem levei o que eu tinha de aprender, eu já tinha aprendido. Então não quis levar mais nada, já só estava concentrado na prova. Fiquei lá conversando com alguns candidatos. Inclusive encontrei com alguns inscritos do canal que me reconheceram lá e tudo, bem legal. A gente trocou uma ideia lá. Então isso foi uma coisa bem interessante. Então, mas para falar assim da prova em si. Uma prova com 50 questões, né? Vocês sabem, né, como foi dividido, né? Matemática, português, direito administrativo, penal, enfim, várias leis. Um conteúdo bem extenso. Foi uma prova bem pesada. Achei uma prova do nível, sei lá, de 0 a 10, numa escala de 0 a 10 eu colocaria o nível 7 para 8. Nível 8, mais ou menos. Uma prova pesada, principalmente a parte de português. Não estava fácil, o português estava bem difícil. Então acredito que muita gente caiu aí em português. Deve ter feito uma prova muito boa de português e foi bem complicado. Bem, deu tempo tranquilo para fazer, né? 4 horas de prova, a gente conseguiu fazer a prova de boa, né? Depois passou o gabarito, muita gente terminou bem antes da prova, com 2 horas já tinha ido embora. Quem teve paciência de esperar, né, meia hora final para poder sair com o caderno e conferir depois ficou. No meu caso eu terminei, faltava acho que 40 minutos para finalizar e eu aguardei, né, para poder sair com o caderno. Vou trazer agora para vocês, cadê? Deixa eu pegar aqui o meu desempenho, como é que eu fui na prova. Vou colocar aí na tela. Português, acertei 7 de 15. Português foi, como eu falei, né, uma prova difícil. Sei lá, eu peguei tinha questão lá que eu não sabia, depois pulava para outra, não sabia, comecei a ficar meio preocupado. Mas depois tinha umas lá que estavam até fáceis, mas tinha umas questõezinhas difíceis de português, que eu não tinha nem ideia do que era. Vou até colocar uma questão aí para vocês verem. Vou colocar aqui do lado, para vocês acompanharem aí. Foi bem difícil português. Mas eu consegui fazer 7, não foi um desempenho bom, mas dado as circunstâncias, né, que não estava uma prova fácil, eu achei até que foi bom. Matemática acertei as 5. Matemática foi a matéria que eu mais achei fácil. Estava bem tranquilo, matemática e raciocínio lógico. As duas de raciocínio lógico era se eu não me engano, de negação lógica. E as outras 3 de matemática eu não lembro bem, mas era de uma sequência, estava bem tranquilo, bem fácil mesmo. Então acredito que a maioria dos candidatos conseguiram passar por matemática tranquilo. Então, acertei das 5, acertei 5. Constitucional estava difícil, eu achei bem pesado constitucional. Consegui acertar 7 de 10, mas ainda teve umas aqui, duas que eu acertei que eu não estava daquela certeza absoluta. Só 5 que eu sabia de certeza e as outras 2 não. Achei constitucional um pouquinho complicado. Penal também. Penal errei a questão dada que eu fiquei louco depois. Mas acontece, a gente sempre erra a questão, né? Penal também estava meio chatinho. O administrativo estava mais tranquilo, mas eu consegui fazer só 3 de 5. Penal 2 de 5. Administrativo 3 de 5. Então não foi tão bom. Legislação 8 de 10. Legislação já estava mais tranquilo, eu estudei bastante essa parte. Tem umas questõezinhas lá, né, chatinho também. Mas assim, deu para desenrolar bem. Então, no final, fiquei com 32 acertos de 50, totalizando 65 pontos. A prova foi dividida em estrutura de pontuação diferente. Então, português cada questão valia 1,5 ponto, matemática 1,5 ponto, aí vinha constitucional, que era o maior peso, as 10 questões, né, cada questão valendo 3. Então, sei lá, se acerta uma de constitucional equivaleria a 2 de português. Então, dava para você meio que dar uma focada em constitucional. Penal valia 2, administrativo 2 e legislação 2. Então, no total, fiquei com 65 pontos. Não foi uma nota, eu não achei uma nota boa, porém, o nível da prova que estava bem difícil, eu acho que se torna uma nota até razoável. E também eu saí destruído da prova.
Eu cheguei em Ribeirão bem em cima. Assim, bem em cima não, mas eu cheguei quase meio-dia. A pousada que a gente tinha alugado não deu para ficar. O check-in era 2 horas da tarde. Eu falei com a moça antes, ela disse que ia tentar disponibilizar, não deu certo. Foi eu e um colega lá de São Roque. A gente não conseguiu ficar na pousada, né, antes da prova. Então a gente, do jeito que chegou, já foi fazer a prova, não deu para tomar um banho, estava suado, cansado. Não deu para tomar um banho para tentar dar uma relaxada. Minha cabeça já estava doendo. Eu esqueci o meu remédio de dor de cabeça no carro dele. Então fui fazer a prova, quando cheguei lá na hora vi que não estava com o meu remédio. Já fiquei preocupado. Então eu fiz a prova com uma dor de cabeça enorme. Minha cabeça ficava naquelas pontadas. E foi horrível a prova. Assim que eu peguei já... Outra coisa. Aqui, eu não sei se vai dar pra ver. Mas as letras bem pequenas. Não sei se vocês perceberam. Eles acham que quiseram economizar a folha aí, né? E um texto gigantesco na primeira de português, e eles meio que colocaram umas letras bem pequenininhas. Então, para quem tem um probleminha assim de vista e tudo, e para mim complicou porque eu tava... eu enxergo bem, mas como eu já tava com dor de cabeça, começou a piorar, né? Então, eu fiz a prova todinha com a cabeça explodindo. Tanto é que quando acabou, eu consegui pegar um remédio para dor de cabeça com um candidato lá, um colega que estava fazendo, para tentar dar uma aliviada. Passei o resto da noite com a cabeça doendo, enfim, foi péssimo, deu quase tudo errado. E eu fiquei com esse pensamento de ter feito uma péssima prova. Tanto é que eu ainda esperei chegar aqui, viajei, né, de São Paulo para cá, já estou em Pernambuco, esperei chegar aqui para conferir o gabarito, olhei umas partes no meio do caminho e depois eu olhei em casa. Mas até que foi mais do que eu imaginava, que a prova foi muito difícil, eu achei. Eu não sei se vocês acharam, não sei se vocês concordam que a prova foi difícil, mas em termos de concurso para GCM, essa foi a prova mais difícil que eu peguei. Então, foi bem complicado. Questão de nota de corte, o pessoal está preocupado, né, em saber como é que vai ser a nota de corte. Né? Teve 5.500 inscritos, o concurso acredito que teve muitos ausentes na minha sala, eram 34, só foram 21 fazer, então 13, falta mais de 30%. Na sala do meu colega, quase metade. Então acredito que isso aí vai contar muito também para a nota de corte. Então, falar da nota de corte eu vou deixar para um próximo vídeo, que eu ainda vou dar uma olhada, vou analisar o olho na vaga, para ver como é que tá. Eu sei que eu já vi que tem mais de 200 notas cadastradas, acredito que vai entrar mais um pouco. E vou trazer um outro vídeo depois falando da nota de corte, que eu sei que muita gente tem interesse em saber. Bem, questão de recurso, vou colocar aí para vocês verem. Duas questõezinhas que eu acredito que é praticamente 100% de certeza de ser anuladas, que é uma de português, que falava lá das siglas, e outra de uma legislação, que eles cobraram uma lei que não tem no edital. Então não tem como você cobrar, falando de uma lei que não está no edital, não tem como você... você não estudou, você não vai acertar essa questão. Então, com certeza vai ser anulada essas duas. E tem outras também. Falei que português estava difícil, mas a banca ainda trouxe uns gabaritos questionáveis. Acredito que dê para tentar, pelo menos, mudar uma letra, né? O gabarito, ou então anular a questão. Acho que vai ter algumas anulações, e com isso a nota de corte vai dar uma mudada, né? Bem, tem esses recursos para fazer, né? Eu já entrei com recurso nas duas, só tem até hoje, né? Dia 19, então quem fez o recurso, ou quem não fez ainda dá tempo de fazer, é o dia 19, né, hoje. E falando das próximas fases, aguardar o resultado. Vai sair agora dia 3 de maio, vai sair o gabarito definitivo e a classificação. Na ampla, vai vir, tem 288 vagas para ampla concorrência masculino, tem as vagas de cotas, se eu não me engano, são 88 para o TAF, e PCD eu não estou lembrado agora, mas para você estar indo para outra fase, vamos chamar mais de 400 aí no geral, então dá para poder tentar beliscar aí uma classificação. Já para estar dentro das vagas já é mais complicado, porque não vai ser uma nota tão baixa, mas acredito que depois do TAF muita gente vai... Tem uns candidatos que não vão, outros vão cair no TAF, infelizmente, né? Em média 50% é reprovado, então mesmo quem estiver um pouquinho longe, acho que dá para ir. No meu caso, 65 pontos, acredito que dê para ir para o TAF. Não estava muito confiante, mas eu olhei lá naquele olho na vaga e vi que muita gente não conseguiu nem bater 50%, porque foi uma prova pesada. Então acredito que 65 foi uma nota boa, que dá para ir para o TAF. Então, né, mas só vou saber de certeza no dia 3, quando sair o resultado. E daí eu trago aqui para vocês, né, o resultado, classificação, nota de corte, como é que foi. Enfim, trago tudo para vocês verem.
Acho que é isso. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Não tem. Bem, eu acho que era um vídeo rápido para falar sobre o concurso, né? Uma prova bem chatinha de fazer, uma prova bem difícil, bem atípica, né? Porque geralmente não é tão difícil assim as provas para nível médio, para guarda municipal. Mas como a gente sabe que é um salário bom, né? Mais de 5 mil lá em Ribeirão Preto. Então foi até que uma prova, digamos que justa, né? Quem estudou bem mesmo conseguiu tirar uma nota boa. Então, mais ou menos isso. Mas é isso, pessoal. Obrigado por assistir. Fiquem com Deus. Valeu.